Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. A Agrovet Concursos hoje tem a oportunidade de apresentar para vocês o edital da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado de Alagoas, que foi publicado no último dia 21 de agosto. Então vamos lá, detalhar o edital nos aspectos que nós consideramos mais relevantes. Mas é importante vocês terem noção que é fundamental e uma obrigação de vocês lerem todo o edital para estar ciente das regras do pleito que vocês estão postos a encarar. Vamos lá. Então, aqui é um edital do Estado de Alagoas, né, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL. Né, o edital número 1 foi publicado no dia 21 de agosto de 2026. Então, aqui eu vou enumerar aqui, conforme está no edital, foi extraído diretamente do edital, os principais itens que eu considero relevante que vocês devem se atentar para esse concurso. Né? Como eu disse anteriormente, é fundamental que vocês leiam todo o edital, que vocês podem ter outros itens relevantes para o caso específico de vocês. Então, o primeiro é o subitem 1.1. O concurso será executado pelo SEBRASP. O SEBRASP é uma banca de Brasília, né, que elabora concursos a nível nacional e vai elaborar esse concurso da ADEAL. As provas serão realizadas na cidade de Maceió, Alagoas. Então, uma primeira informação importante, que todas as pessoas que se dispuserem a fazer esse concurso também têm que estar dispostas a viajar até Maceió, Alagoas, para poder realizar a prova. Que a prova será realizada só lá. A remuneração do cargo é de R$ 7.320 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Basicamente, esse concurso envolve dois cargos, o cargo de fiscal estadual agropecuário engenheiro agrônomo e o cargo de fiscal estadual agropecuário médico veterinário. O requisito para ambos os cargos é ter o diploma específico, né, lógico, e carteira de motorista de categoria B ou superior. Aqui no subitem 4.1 explica como que as vagas estão distribuídas. As vagas estão distribuídas, as vagas foram distribuídas por regionais da ADEAL, as vagas imediatas, né, e as vagas de cadastro de reserva. As imediatas vão ser aquelas que vão ser providas logo que o concurso encerrar pelos melhores ranqueados. Então, Arapiraca para engenheiro agrônomo, Arapiraca, 2 vagas para ampla concorrência e lotação imediata, né, e mais uma para cadastro reserva. Santana do Ipanema, 1 vaga imediata e 2 vagas para cadastro de reserva, e assim vai, sucessivamente. E para o cargo de médico veterinário, a mesma metodologia, a mesma lógica. Ainda nós temos aqui, se for o caso de vocês, como que vai ficar isso para as pessoas que forem PCDs, pessoas com deficiências, e as pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, que foram agrupadas nesse PPIQ. A taxa de inscrição do concurso é de R$ 200. Né? Para solicitar a inscrição, o candidato vai ter que informar o CPF e também vai ter que enviar, fazer um upload, né? Enviar uma fotografia individual tirada nos últimos 6 meses. Aí é importante que vocês leiam o edital com os detalhes também de como que tem que ser essa fotografia para poder ser aceita. O item 7 trata dos exames de habilidades. Será aplicado exames de habilidades e conhecimentos mediante a aplicação de provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório. Então, esse concurso ele tem prova discursiva, né, diferente de alguns outros editais que nós abordamos mais recentemente. Então, esse tem prova objetiva e a prova discursiva. A prova objetiva vai ser dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. São 50 itens de conhecimentos básicos e 50 itens de conhecimentos específicos. Né? E a prova discursiva vai ser realizada também conjuntamente com a prova objetiva, e num total de 4 horas e meia. Né? Então, a partir do momento que for dado o start na prova, os candidatos têm 4 horas e meia para resolver esses 120 itens e realizarem a prova discursiva, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Cada prova objetiva será constituída por itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados.
O julgamento de cada item será certo ou errado, de acordo com o comando que se refere ao item. O que ele está querendo dizer aqui? Que a questão vai ter um cabeçalho, né? Um cabeçalho da questão explicando um caso, ou tratando de uma cultura, de uma doença animal, alguma coisa desse tipo. E depois, em relação àquele cabeçalho que foi dado, vão ser feitas diversas afirmativas, que são os itens que eles chamam. E cada um desses itens, em concordância com aquele cabeçalho, vocês vão ter que julgar se o item está certo ou errado, né, e marcar a opção que vocês consideram. O item 8.11.2 trata dos critérios de avaliação das provas objetivas. E esse item é bem confuso, né, e eu fiz questão de interpretar o item para facilitar o entendimento de vocês. O subitem 8.11.2 confirma que a prova adota o sistema uma errada anula uma certa, típica dos itens certo e errado. Cada acerto vale 1 ponto e cada erro tira aproximadamente 1 ponto. Então, como é que funcionam as provas do Sebrae, para quem não está acostumado ainda? Vocês vão ter que julgar cada um dos itens, se vocês vão marcar certo ou errado. Aqueles itens que vocês acertarem, vocês vão receber pontuação positiva de 1 ponto. E os itens que vocês errarem, vocês vão receber pontuação negativa de 1 ponto. Então ela vai consumir uma questão certa que você acertou. Cada errada que você tiver vai consumir uma questão certa. Se você deixar a questão em branco ou marcar as duas opções, não ganha nem perde ponto. Então você pode tirar 0 no item se você marcar certo e errado, junto ali, os dois quadradinhos, ou então deixar em branco. O Sebrae vai considerar que nesse item você tirou pontuação 0. Na prática, o candidato, a regra é simples. Só marque quando tiver uma boa segurança. Se estiver realmente em dúvida entre certo e errado, deixar em branco pode ser mais prudente. Então essa aqui é a orientação básica. Na prática, você deve marcar só o que você tem segurança. E se você não souber, o mais prudente é deixar em branco. E essa é a orientação padrão, digamos assim. Mas se você quer ser aprovado nesse concurso, você tem que ir para a prova para deixar o número mínimo de questões em branco. Você vai ter que assumir riscos. Então você tem que estudar muito, né, para poder ter uma segurança do que você vai marcar, e também para, naquelas questões que você não tenha plena segurança, você vai ter que arriscar, vai ter que ter um pouco de convicção para poder marcar, né, porque se você deixar muitos candidatos nesse tipo de prova, são reprovados porque deixam muitas questões em branco. Então com isso eles atingem, então eles erram poucas questões que descontam lá dos pontos da pontuação positiva deles, mas em compensação eles não conseguem somar muitos pontos e muitos já são eliminados já de cara nessa primeira peneira, né? Porque não tiveram a coragem de fazer uma prova. Você tem que ter estudado e tem que enfrentar a prova, e você vai ter que marcar, inclusive aquelas que você tenha uma dúvida leve. As que você de fato não souber nada, né, aí entra nessa regra padrão que nós colocamos aqui. Essa aqui é interessante, né, que o primeiro objetivo de vocês é esse aqui, ó. Serão considerados aprovados. Então, os 15 primeiros colocados de Engenharia Agronômica para Arapiraca, os 15 primeiros colocados para Santana de Ipanema, de Engenharia Agronômica, e os 25 primeiros colocados de União de Palmares. E para Veterinária, os 30 primeiros para Arapiraca, os 15 primeiros para Santana do Ipanema e os 30 primeiros para a União dos Palmares. Então, se você ficou fora desse quantitativo, você já está eliminado. Então, o seu objetivo principal é ficar dentro desse quadro aqui. E, logicamente, né, como nós vimos antes, ficar dentro desse outro quadro aqui, né, que é o de vagas imediatas e também do cadastro de reservas. Mas o primeiro corte você tem que atingir é ficar nesses quantitativos aqui. A prova discursiva. Vamos tratar um pouco da prova discursiva. Só tomar um copo de água aqui. Recomendo que todos tomem água. Hidratação é fundamental. A prova discursiva vai valer 30 pontos. Né? Então nós vimos lá atrás que a prova objetiva vale 120 pontos, cada questão vale 1 ponto, e a prova discursiva mais 30 pontos. Então o total de pontuação da prova máximo que pode ser atingido são 150 pontos. A prova discursiva vale 30 pontos. A
A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo critérios estabelecidos no item 9.7 do edital, que nós vamos tratar aqui. O texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, a famosa Bic preta. Então vocês têm que, para aqueles que não estão mais acostumados a escrever manuscrito, escrever à mão, que a gente chama, é bom praticar. É bom praticar porque vocês vão ter que fazer isso lá no dia, né? Para quem não tem prática de escrever mais, cansa a mão, né? Vocês podem ter dificuldade de fazer uma letra legível, né? E para aqueles também que não têm letra legível, vão ter que treinar desde já para melhorar a letra, né? Porque você tem que pensar que vocês têm que ser amigos do examinador, né? Do corretor da prova. A pessoa que vai corrigir a prova de vocês, ela vai ganhar da banca examinadora uma remuneração muito baixa para corrigir cada uma das provas, né? E em função disso, ele para receber uma quantidade de dinheiro que compense ele participar dessa correção, ele vai ter que corrigir muitas provas. Então ele não vai fazer muito esforço para corrigir a prova de vocês. Se a prova já começar com a letra ilegível, né, vocês já estão criando uma inimizade com o examinador. E isso já vai dificultar a vida de vocês de obter uma boa nota na prova discursiva. Então, letra legível e caneta preta. Esqueçam a caneta azul. Caneta preta. A prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, que vai ser possivelmente um tema da parte específica, né, que vai ser solicitado de vocês, a capacidade de expressão e o uso das normas. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Então vão ser 2 corretores, pelo menos. Um que vai avaliar o conteúdo e outro que vai avaliar o domínio da modalidade escrita. A prova discursiva será corrigida conforme os seguintes critérios. Então, vamos ver os critérios que vão ser utilizados para corrigir a prova discursiva. Apresentação e estrutura textuais e desenvolvimento do tema. Avaliação do domínio da modalidade escrita, tratando de grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular. E nos casos de fuga ao tema, de não haver texto, o candidato receberá nota igual a 0. Então, se vocês foi solicitado que vocês tratem de um assunto técnico específico na questão, vocês resolvem tratar de um outro assunto, é 0. Né? E se vocês também não preencherem nada na folha de resposta específica da discursiva, também é 0. Para a realização, o candidato deverá estar munido somente de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original. Eu brinquei aqui a Bic preta, mas não precisa ser Bic preta. Também tem pessoas que preferem escrever com caneta de tinta preta, mas com ponta fina, ponta 07. Então é fundamental que vocês, inclusive, testem isso, qual que é melhor, qual que fica melhor a grafia de vocês, qual que vocês conseguem escrever com mais facilidade, né, se é uma Bic preta ou se é uma escrita fina 07 preta. Transparente. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas nos últimos 15 minutos. Então, se vocês têm interesse em sair da prova levando o caderno de provas que vocês marcaram, onde vocês resolveram a prova, marcaram as dúvidas e tudo mais, vocês vão ter que ficar até os últimos 15 minutos. Será eliminado da prova os candidatos que tiverem utilizando aparelhos eletrônicos, aí tem a lista de aparelhos eletrônicos aqui, é lógico. Os candidatos que tiverem com óculos escuros, protetor auricular, utilizarem lápis, lapiseira, marca-textos ou borracha, então tudo isso é proibido. Quaisquer acessórios de chapelaria, qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente e armas brancas. Sob pena de ser eliminado, antes da entrada na sala, o candidato deverá guardar os objetos em um porta-objeto que será fornecido. É um saquinho que eles fornecem, um saquinho opaco, né, com vedação, que eles vão fornecer para vocês, vocês colocam os objetos de vocês lá dentro e lacram o saco e vai ficar nessa condição até vocês se retirarem da sala, possivelmente até se retirarem da escola ou do local de provas. Só que eu marquei aqui que é muito relevante, e isso acontece com relativa frequência, que é isso aqui, ó. O candidato será eliminado do concurso caso o seu telefone celular ou qualquer outro equipamento eletrônico entre em funcionamento mesmo sem interferência direta durante a realização das provas. Então vamos dizer que você levou o celular para o dia da prova lá. E aí você aí você desligou o seu celular
e guardou nesse saco opaco que eles vão fornecer para vocês guardarem o material e colocou, por exemplo, embaixo da cadeira de vocês ou no chão, né? Se acontecer qualquer problema nesse celular e ele, por exemplo, resolver ligar sozinho, resolver tocar um alarme, alguma coisa assim, um despertador, né, vocês vão ser eliminados. Então, o mais lógico e prudente, se possível e preferível, é que vocês não levem celular ou qualquer equipamento eletrônico que tenha essa possibilidade de se ligar sozinho durante a prova, de emitir som, e que pode custar a aprovação de vocês. O prazo de validade do concurso esgota-se em 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Então, o concurso, depois de homologado, ele terá validade por 2 anos, né, e pode ser prorrogado mais uma vez, geralmente eles são prorrogados, e o prazo de validade passa a ser de 4 anos. Então, terminamos a parte básica do edital, agora vamos tratar especificamente do conteúdo programático, né? A primeira coisa que vai cair na prova de vocês, na parte básica, é língua portuguesa, né? A prova de língua portuguesa cobrará a interpretação de textos, reconhecimento de gêneros textuais, além do domínio da ortografia, acentuação e mecanismos de coesão. Atenção especial à sintaxe, pontuação, concordância, crase, colocação pronominal e reescritura de trechos, preservando o sentido, correção gramatical e nível de formalidade. Esses nossos comentários aqui é o que nós extraímos após analisar diversas provas do SEBRASP, né, sobre esse conteúdo aqui. A parte de raciocínio lógico, que também vai cair na prova de vocês. A prova cobrará a resolução de problemas com conjuntos numéricos, medidas, proporcionalidade, porcentagens, equações, sistemas, funções, progressões, contagem e probabilidade. Priorize também lógica proposicional e de argumentação, com tabelas verdades, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos e problemas aritméticos, geométricos e matriciais. A parte de raciocínio lógico está toda descrita ali, e o nosso resumo do que vai ser cobrado é esse que está aqui embaixo. A parte de conhecimentos do estado de Alagoas. O que possivelmente será cobrado na prova, conforme a nossa experiência com o que o SEBRASP cobra de conhecimentos específicos em outros concursos estaduais. A prova cobrará a formação histórica, geográfica, política, econômica e cultural de Alagoas, destacando a colonização, a economia açucareira e a emancipação e o Quilombo dos Palmares. Revise as regiões do estado, o Rio São Francisco, a organização dos poderes, os municípios, o patrimônio cultural e a Constituição Estadual. A parte de informática, também ainda nos conhecimentos básicos. A prova cobrará o uso prático de Windows e Linux, Office 365 e LibreOffice, além de internet, navegadores, e-mail, redes, nuvem e organização de arquivos. Atenção especial à segurança da informação, ameaças, antivírus, firewall e backup, e as noções básicas de inteligência artificial. E ainda na parte básica, a parte de legislação federal. A prova cobrará a legislação básica de defesa agropecuária, com foco nas medidas de prevenção, controle e fiscalização da sanidade vegetal e animal previstas nos decretos 24.114 de 1934 e 24.548 de 1934. Revise também os princípios e instrumentos da política agrícola estabelecida na Lei 8171 de 1991. Agora a parte de conhecimentos específicos. Inicialmente vamos ver a parte de conhecimento específico para o cargo de engenheiro agrônomo. A prova exigirá domínio de solos, produção de mudas, irrigação, drenagem e tecnologia de sementes, além do manejo fitossanitário de doenças, pragas e plantas daninhas. Atenção às pragas quarentenárias, ao uso correto de agrotóxicos e receituário agronômico, as principais doenças de culturas estratégicas e as etapas pós-colheita de qualidade de produtos vegetais. Bebam água. A prova ainda cobrará a legislação de defesa sanitária e vegetal, sementes e mudas, agrotóxicos e bioinsumos, com atenção às competências, exigências e instrumentos de controle. Priorize também as pragas quarentenárias presentes no Brasil e as medidas legais de prevenção, controle e erradicação. Agora para o cargo de médico veterinário. A prova cobrará imunologia, patologia, epidemiologia e doenças infecciosas e parasitárias dos animais de produção, com foco em diagnóstico, notificação obrigatória, controle e erradicação. Atenção também à inspeção em tecnologia de produtos de origem animal,
autocontrole, amostragem, fiscalização de produtos veterinários e uso racional de medicamentos. A prova de médico veterinário cobrará ainda conhecimento sobre o controle de vacinas e antígenos, análises microbiológicas e físico-químicas, contaminantes, qualidade e processamento de produtos de origem animal. Priorize ainda DTA, inspeção de alimentos para animais, programas sanitários, vigilância internacional e o papel da OMSA, da OPAS e o Códex Alimentários. Ainda para o cargo de médico veterinário, a prova cobrará a legislação profissional, estadual e federal aplicável à defesa e à inspeção agropecuária, com destaque para a Lei 5.517 de 68, o RISPOA e o SUASA. Estude os programas oficiais de sanidade animal, febre aftosa, brucelose, tuberculose, peste suína, influenza aviária, identificação de bovinos e búfalos e a atuação da FAO. Então, vimos os dois conteúdos programáticos agora do cargo de engenheiro agrônomo e de médico veterinário, e agora a parte fundamental do cronograma, né, os principais pontos do cronograma. Como eu falei para vocês, vocês devem beber na fonte diretamente do edital. Aqui é um resumo que eu estou trazendo dos pontos que nós consideramos mais fundamentais para você, as principais datas que vocês têm que ter noção. Mas tem outras datas que podem ser importantes para o caso específico de cada um de vocês lá no edital. Primeira data que nós consideramos relevante é o período de solicitação de inscrições. As inscrições vão abrir no dia 15 de setembro e vão se encerrar no dia 20 de outubro de 2026. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é até o dia 22 de outubro. Aqui é fundamental o seguinte: se vocês forem realizar efetivamente o concurso e estiverem levando o concurso a sério, estiverem estudando para ele, fizerem a inscrição de vocês, já paguem logo a inscrição. Tem muita gente que por incrível que pareça, estuda para o concurso, faz a inscrição, esquece de pagar a taxa de inscrição, continua estudando e depois só vai descobrir que não está efetivamente inscrito no concurso quando sai a relação final ou quando tenta pegar o caderno, a guia do candidato para poder realizar a prova e não consegue e vai ver que efetivamente ele não foi inscrito porque não fez o pagamento. Então não deem esse mole, né? Não faz muito sentido vocês que estão dispostos a fazer esse concurso darem um mole de já ser prontamente eliminado porque esqueceram de pagar a taxa de inscrição. Já efetuem a inscrição de vocês nesse período que está indicado aí e façam o pagamento da taxa de inscrição. A próxima data importante que nós consideramos aqui é a data de aplicação da prova. A prova vai ser realizada no dia 13 de dezembro, né? Bem próximo do Natal. E ainda antes do Natal vocês têm uma etapa muito importante. Vocês vão realizar a prova no dia 13 de dezembro, né, e no período do dia 16 a 22 de dezembro vai ser o período para interposição de recursos. Né. Via de regra, é fundamental que vocês participem da etapa de recursos da prova, né, para aquelas questões que vocês eventualmente tiverem errado, que vocês estão sendo penalizados com pontuação negativa, mas que a banca, por algum motivo, vocês não concordam com o gabarito oficial. Então, nesse caso, é obrigatório que vocês entrem no recurso, para tentar reverter esse prejuízo que vocês estão tendo aí. Então, e para isso, vocês vão ter esse prazo aí, do dia 16 ao dia 22. Então, vocês já tem que deixar na agenda de vocês em aberto essa questão, para, nesse período após a prova, vocês terem disponibilidade para realizarem e impetrarem os recursos. Agora vamos ver quais são as apostilas específicas disponíveis com questões comentadas elaboradas pela Banca Zebrasp. Então agora eu vou apresentar para vocês as duas apostilas específicas que nós temos para esse concurso, né, para o concurso de engenheiro agrônomo e de médico veterinário, né, que são formadas por questões recentes aplicadas pela banca, né, para esses dois cargos. Atenção, engenheiro agrônomo! Se você está focado no concurso da ADEAL, a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, o seu cronômetro já está rodando. Com o edital aberto e as provas marcadas para o final de dezembro, você não tem tempo a perder estudando de forma aleatória ou com materiais desatualizados. A sua aprovação depende de uma preparação estratégica. E para garantir a sua vaga na ADEAL, você precisa dominar a mente da banca organizadora, o Zebrasp. Conhecido por suas pegadinhas clássicas e enunciados complexos que exigem alta precisão técnica,
o Sebrasp não perdoa o candidato despreparado. É por isso que nós preparamos a ferramenta perfeita para a sua reta final. Este material reúne 100 questões novíssimas, aplicadas pela banca exclusivamente no ano de 2024. Isso significa que você vai treinar com o que há de mais recente e recorrente nas provas de agronomia do Sebrasp, entendendo exatamente quais temas estão no radar dos examinadores hoje. Cada questão é minuciosamente comentada, permitindo que você revise a teoria de forma ativa, identifique as armadilhas de certo ou errado ou de múltipla escolha e ganhe rapidez na resolução. Não deixe o seu futuro e a sua estabilidade financeira para o ano que vem. Chegue no final de dezembro preparado para gabaritar a prova da ADEAL. Clique no botão abaixo, garanta a sua apostila de questões Sebrasp 2024 e acelere a sua aprovação. Agrovet Concursos adverte: clicar no like não faz seu dedo cair. Dê um like, por favor. Atenção, médico veterinário! Se o seu objetivo é conquistar a estabilidade financeira e se tornar o próximo fiscal de defesa agropecuária da ADEAL, o seu tempo de preparação oficial já começou. Com o edital aberto e as provas marcadas para o final de dezembro, cada dia de estudo conta. Na reta final, não há espaço para teoria excessiva ou materiais sem foco. Você precisa treinar com foco total na banca do seu concurso, o Sebrasp. Nós sabemos que o Sebrasp é uma das bancas mais temidas do país. Suas questões de defesa e inspeção animal exigem não apenas conhecimento técnico profundo, mas uma leitura extremamente atenta para não cair em pegadinhas conceituais. Para vencer esse desafio, a sua melhor estratégia é o treino ativo focado no histórico da banca. É por isso que você precisa da nossa apostila de questões Veterinária Sebrasp, de 2016 a 2024. Esse caderno de questões reúne nada menos que 200 questões reais do Sebrasp, cobrindo o período de 2016 até as provas mais recentes de 2024. São 200 oportunidades de dissecar o estilo de cobrança da banca em temas cruciais de defesa sanitária animal, epidemiologia, patologia e inspeção de produtos de origem animal. Resolver este caderno é como fazer um ensaio geral para o dia da sua prova na ADEAL. Não espere o edital fechar ou a prova chegar para descobrir se você está realmente preparado. Antecipe-se à concorrência, entenda a lógica do Sebrasp e chegue no final de dezembro pronto para gabaritar a prova da ADEAL. Clique no link, garanta agora a sua apostila de 200 questões de veterinária Sebrasp e dê o passo decisivo rumo à sua aprovação.